me debrucei, como diz um amigo meu, papirei, mas tudo depende do Espírito de Deus, né? Eu tenho certeza que quando a palavra dele é pregado, ele fala. E o que vai acontecer é ele que determina também. Eu peço que você ore comigo, abra sua Bíblia no Salmo 46. Se o bebezinho começar a gritar na hora da mensagem, não dá para sair, mas dá uma segurada nele aí para me ajudar. Querido Deus, estamos aqui. Essa é a primeira mensagem desse ano. Meu coração está jubiloso de alegria. E hoje foi um dia de muita alegria para mim. Em cada pesquisa, em cada Bíblia que eu pesquisei, cada anotação que foi feita, eu fiquei muito feliz em saber que a tua igreja seria alimentada nessa noite. Pai querido, eu quero pedir a tua orientação. Eu quero pedir que o teu Espírito, que me conduz há 9 anos nessa tribuna, tome minhas faculdades mentais, minha mente, meu coração, minha voz, para falar com a tua igreja. De tal forma, as pessoas que estão assistindo via internet, que vão assistir depois no canal no YouTube, que possam ser abençoadas. Eu tenho recebido muitos testemunhos, Senhor, de vidas alcançadas pela pregação da tua palavra. Eu estou feliz em saber que estamos começando 2024 pregando a tua palavra. Fala conosco de uma maneira especial, que essa palavra seja uma palavra de esperança, seja uma palavra de ânimo para começarmos esse ano, Senhor, cheios de esperança no teu Espírito. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que todos nessa noite possam dizer amém. Então vamos lá. Salmo 46. Me dê sua atenção aqui, que eu vou tentar ser o mais didático possível e vou expor 11 versos desse cântico para nós nessa noite. Queridos, o Salmo 46, ele é um salmo de triunfo. Eu não vou fazer aqui uma introdução sobre o livro dos Salmos, porque vai me tomar muito tempo disso. E já estive falando, inclusive, ano passado, sobre os Salmos aqui, em alguns momentos. Então eu quero focar só nos 11 versos desse salmo. Esse salmo é conhecido como um salmo de triunfo. E ele tem uma afinidade com os salmos 48, 84 e 87. Esses salmos 48, 84, 46 e 87, eles são denominados cânticos de Sião. E se você observar aqui na epígrafe desse salmo, olhe na sua Bíblia, por favor, que não vai estar no telão isso aqui. Está dizendo que ele é um cântico dos filhos de Corá, que eram levitas, coraitas. E está dizendo que ele era um cântico que ele era cantado em soprano, em agudo, né? Devia ser uma canção muito linda, a divisão de vozes, barito, grave, agudo, soprano. Então deveria ser algo muito, muito maravilhoso. Imagine um salmo desse, uma música dessa, tocada por instrumento de corda, que é isso é um dos conceitos de salmo, sendo cantada em voz aguda, um soprano. Deveria ser uma coisa muito bonita. Alguns estudiosos, como Jimmy Swaggart, eu li Jimmy Swaggart, Bíblia do Expositor, eu li a Bíblia da Reforma, eu li a Bíblia de Genebra, eu li a Bíblia Apologética, eu li a Palavra-Chave, eu li John MacArthur e li Dr. Russell Shedd. Eu li 7 livros sobre esse salmo aqui. E o estudo de cada um desses salmos, eles não são muito diferentes. E alguns estudiosos, como Jimmy Swaggart, vão dizer que esse salmo, o que é bacana de Swaggart é o seguinte, que tudo no salmo ele aplica a Cristo. E ele faz um paralelo entre o cumprimento da profecia presente, para quem está ouvindo, e o cumprimento futuro. E em todo o salmo ele tenta fazer isso e mostrar no salmo que o cumprimento é tudo na pessoa do Senhor Jesus. Ninguém está me pagando para isso aqui, mas eu vou falar. Compre a Bíblia do Expositor. A Bíblia do Expositor, alguém tem ela? Aqui tem. Essa realidade precisa mudar, tá, irmão? Essa Bíblia, ela tem a Bíblia toda comentada, versículo por versículo. Tirando um pontinho, que depois eu comento com vocês, que a gente não concorda. Essa Bíblia, ela é fenomenal.
E a característica que ele tem nessa Bíblia é que tudo que ele mostra nela, tudo, absolutamente tudo, ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Ele faz uma interpretação cristocêntrica. E James Swagger vai dizer, junto com outros estudiosos, que esse salmo se deu dentro de uma batalha no tempo do rei Senaqueribe, quando o exército assírio invadiu Jerusalém, e ali esse salmo foi composto talvez pelo rei Ezequias. Então esse salmo aqui, o tema dele é, repita comigo, diga assim: confiança em Deus, confiança em Deus, em face das intensas tribulações. Se foi compilado, se foi feito no momento que um exército está sitiando Jerusalém, só canta na prova quem é crente, irmão, verdadeiramente. Só canta no deserto, só canta na angústia quem é crente. Quem não conhece Deus, quem é simpatizante do Evangelho, na prova ele tenta tomar outro rumo. Alguns param, alguns fraquejam, alguns saem da igreja, alguns apostatam da fé, e por aí vai. São N situações. Só que em meio a tanto sofrimento, obrigado pelo retorno, em meio a tanto sofrimento, não sei se alguém mexeu aí, mas melhorou aqui. Em meio a tanto sofrimento, a tanta coisa ruim, esse salmo ele foi escrito aqui para trazer uma esperança. E o salmista começa, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Primeiro ponto, alguns estudiosos dizem que esse foi o salmo que Lutero estudou e realizou o famoso hino Castelo Forte, esse é o nosso Deus. Depois pesquise essa canção de Lutero. Essa canção ela é muito famosa. E essa canção nasceu da interpretação desse salmo aqui. E quando o salmista fala isso aqui, nasce a primeira pergunta: como nós reagimos às nossas tribulações? Outra coisa, o que você procura? O que você faz quando o dia mal bate na sua porta? E uma terceira pergunta para a gente aqui, ou uma exclamação, é a seguinte: essa palavra aqui, ela é excelente, esse salmo ele é excelente para alguém que está ansioso, a nossa geração está ansiosa, para alguém que está ocioso e para alguém que está beirando uma depressão ou uma síndrome do pânico. Ontem, uma pessoa me procurou, crente de anos. Às vezes a pessoa não tem coragem de dizer que o problema é com ela. Então ele não veio falando em primeira pessoa, ele veio falando em terceira pessoa. Pastor, o que acontece quando uma pessoa está assim, está desse jeito? Por quê? Porque a nossa geração está com ansiedade, irmão. Os crentes estão com ansiedade. Os cristãos estão vivendo um momento de muita ansiedade. A palavra Deus aqui nesse texto é a palavra hebraica Elohim. Essa palavra aparece 2.600 vezes no Antigo Testamento. A palavra Elohim, todas as suas aparições, elas aparecem no plural. E essa palavra Elohim, sem um adjetivo, no plural, ela significa deuses, com D minúsculo. Elohim significa deuses. Só que preste atenção. Porém, essa palavra aqui, ela normalmente, quando ela é usada com um artigo, ela vai designar um único Deus verdadeiro. E já é maravilhoso, pergunte o quê? Sabermos que o nosso refúgio é o único Deus verdadeiro. O salmista já começa, pastor Gedalias, dizendo: Deus, Elohim, é o meu refúgio e a minha fortaleza. É ou não é maravilhoso sabermos que o único Deus verdadeiro, aquele único que existe, Ele é o nosso socorro. E ele termina o versículo dizendo que Ele é um socorro bem presente. Amém ou não amém? Ele é um socorro bem presente. Deus é o nosso Elohim, ou seja, o único Deus verdadeiro é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas... Se tivesse escrito aí no final desse verso, tribulação, era uma bênção, irmão. Porque era uma e acabou. Só que está no plural, ó. Nas tribulações. 2024 vai ter tribulação? Muita. 2024 vai ter luta? Muita. 2024 vai ter problema? Muito. 2024 vai ter peleja? Muito. Mas nós temos um refúgio. E esse refúgio, ele não é um Deus com D minúsculo, um Deus falso. Ele vem com um artigo. Ele é o Elohim.
Ele é o único Deus verdadeiro. Por que o único Deus verdadeiro? Presta atenção que o contexto que o salmista está escrevendo é um contexto politeísta. Ali tem os cananeus, ali tem Dagon, ali tem Astarte, ali tem os deuses amorreus. Só que esse Deus aqui é Elohim. Só que presta atenção, o verso 2, acompanha comigo por favor. O verso 2 ele vai começar com uma conjunção. Se o Deus, olha aqui para mim por favor. Se o Deus, diga comigo assim, Elohim, o único verdadeiro, repita, diga o único verdadeiro. Se o nosso Deus Elohim é o único verdadeiro, é o refúgio e fortaleza, aí olha o que ele diz no verso 2. Portanto, o que é que eu vou temer? O que temeremos? Aleluia. Agora preste atenção, essa palavra não temeremos aqui, o que significa isso? Essa é uma expressão que todo cristão tem medo de alguma coisa. Sim ou não, irmão? Se aflige com alguma coisa, sim ou não? E essa cena aqui que vai do verso 2 até o verso de número 3 é uma cena catastrófica. Pergunte por quê? Porque montes e mares estão sendo abalados. Irmão, para abalar um monte, para abalar um mar, é porque o negócio está pegando. Só que ele começa dizendo, portanto, não temeremos. E essa palavra não temeremos, esse verbo iare no hebraico, iare, Y-A-R-E, iare, significa o quê? Assustar, amedrontar, sentir medo no original. Isso é coisa que nós temos. O quê? Quando a luta bate, a gente se assusta. Quando a luta bate, a gente se amedronta. Quando a luta bate, a gente sente medo. Sim ou não? Pensei que fosse só eu. Só que o salmista está dizendo, olha, eu sei que vai ter momento que eu vou me assustar. Eu sei que vai ter momento que eu... Aí ele faz... O verso 1 está ligado com o verso 1. Ele já começa com um carrão de cena, dizendo assim, olha, quem está... O meu refúgio é um que é tão poderoso, que ele é o único e verdadeiro. E o verso 2 ele vai dizer assim, portanto, pode estar tribulação, pode estar pegando. Olha, leia comigo o verso 2. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumeje, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então você observa que a tribulação narrada no verso 2 e 3 não é uma coisa pequena, é algo catastrófico. Alguns estudiosos, como a Bíblia da Reforma, vai dizer que aqui essa cena é de um grande terremoto. Dia 1º de janeiro de 2024, nós acordamos com uma notícia de cunho mundial que um terremoto de 7,6 na escala Richter alcançou o Japão e já estava tendo tsunami. A cena aqui é a mesma. É um mar agitado, é os montes tremendo, é algo ali que sai do controle humano, é algo que nós não podemos resolver com xarope, com remédio, com comprimido ou com dinheiro, mas é algo que foge das nossas coisas. Só que ele fala, peraí, portanto, se o meu Deus é o maior, se o meu Deus é o único verdadeiro, olha para o teu irmão aí, eu não vou deixar ele dormir. Olha para ele e diz assim para ele, o teu Deus é o único verdadeiro. Diga assim para ele, o teu Deus não aparece na Bíblia com D minúsculo, mas ele aparece como o único, soberano, oh glória. Calma, vamos lá, vamos na manha. Presta atenção, pastor, por que não temeremos? O verso 3, olha só, águas estão tumultuadas. Ela está tão tumultuado que o verso 3 diz que elas estão espumejando. Montes estão em fúria. Irmão, ainda que águas estejam espumando, montes estejam em fúria, filhos estejam dando trabalho, esposos estejam dando trabalho, maridos estejam dando trabalho, há problema de doença, ainda que tenha tanta coisa, eu tenho um refúgio. Amém ou não amém? É engraçado que o portanto, ele está concluindo um pensamento, e ele não é comum ser usado no começo da frase. Era para o portanto aparecer no verso 11. Portanto, o Senhor dos exércitos está conosco. Mas não, no 2 ele já vai de carrão de cena, porque no 1 ele já apresentou um que é capaz de dar refúgio em qualquer situação. Aleluia. Eu não sei, presta atenção, para algumas pessoas 2024 vai ser o ano da bênção.
Para algumas pessoas 2024 vai ser o ano da colheita, mas para outros 2024 vai ser o ano do tratamento. Vai ser o ano de Deus que Deus vai colocar no tipiti. Vai ser o ano que Deus vai provar. Vai ser o ano que Deus vai colocar na casa do oleiro. Vai ser o ano que Deus vai fazer mais crente. Aleluia. Só que o salmista tem convicção. Presta atenção. Se a cena é verdadeira e os teólogos acertaram, e quem está escrevendo isso tem um exército rodeando a cidade para matar mãe, filho, avô, criança, todo mundo. Ele está olhando para a situação e está dizendo, está pegando. Eu olho para o mar, não tem saída. Eu olho para o monte, ele está tremendo. Eu olho para as águas, está espumando. Portanto, quem tem, lê o começo do verso 2, mas lê dando glória, irmão, que eu estou te explicando. Portanto, não temeremos. Não temeremos é o quê? Diga assim, assustar, amedrontar. É como se ele estivesse dizendo assim, não se assustem. Não se amedrontem, não sintam medo, aleluia, não temam, porque Elohim, o único verdadeiro. Prossiga comigo, presta atenção, vamos lá, vamos seguir o fluxo aqui. Versículo 4, há um rio, irmão, literalmente Jerusalém não tem rio. Literalmente Jerusalém não tem rio. Então por que ele está falando isso aqui? Gênesis capítulo 2, verso 10 diz que houve um rio no Éden. E Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2 diz que haverá o rio da vida. Sim ou não? Esse adjetivo aqui denota alguma coisa consagrada ao Senhor. O quê? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de... Aí ele usa aqui a palavra Kados. Kados, de onde vem Kadosh, de onde vem a palavra santo. Essa palavra santuário nesse versículo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de o Kados. Kados significa santo. Essa palavra ela pode descrever tanto o tabernáculo de Moisés como o templo de Salomão. No meio desse rio, que não é um rio de água normal, não é o Tocantins, não é um rio, não é o Farpá, não é o Abana, que foi falado por Naamã, Ciro, não é o Jordão que João Batista batizou, mas essa palavra está apontando para algo futuro. Ele está dizendo assim, há um rio, e esse rio não é terreno, esse rio ele é espiritual. Preste atenção nisso aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de, no meio desse rio, essa palavra Kados, ela significa uma casa. Repita comigo assim, tem uma habitação. Quando ele usa a palavra morada, essa palavra morada, olhe para mim, é a palavra hebraica Mishkan. Mishkan significa uma residência, um templo, um tabernáculo e uma habitação. E quem mora lá, você olha, verso 1, diga verso 1. Ele apresenta Elohim. Só que agora ele vai dar mais, ele vai engrossar o caldo. Só fala assim toda a glória. Olhe para mim, no final do verso de número 4, ele diz assim, quem habita nessa casa, nessa habitação, nesse Mishkin, é o El Elyon. Olha aqui para mim, El Elyon significa elevado, superior, mais elevado, mais alto do que qualquer coisa, altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E no meio desse rio tem uma casa, um santuário, um Kados, lugar santo separado para uma habitação. E lá tem aleluia, que é mais elevado do que qualquer coisa, que é superior a qualquer coisa. Irmão, olha o nome, ele tem dificuldade. Altíssimo, que é altíssimo? É alguém que é mais alto do que qualquer um. Por exemplo, onipotente é grande, sim ou não? Mas o Elyon é maior, é superior, é mais elevado, é altíssimo. Agora preste atenção nisso aqui, vamos lá, com calma. No meio, olha o que diz o verso de número 5, por favor, irmã Sandra, verso de número 5. Deus está no meio. Está onde, irmão? A palavra meio é a palavra quereb. Significa, abre aspas, no centro, mais próximo, no interior. Quando Davi pecou, ele usou essa palavra, Senhor, coloca dentro de mim
Essa palavra dentro de mim é a palavra querebe, um espírito reto para que eu não peque. Essa palavra pode ser usada no sentido figurado, como Davi usou, ou ela pode ser usada no sentido literal. Ele está dizendo: Deus, o Elohim, o Deus verdadeiro, o El Elyon, o mais alto que tudo, está no meio dela. Está no meio de quem? Deus está no meio dela. Pergunto para você, olhe para mim. Onde Deus está? Porque tem algumas pessoas que não conseguem, vou melhorar, o lugar onde Deus está na sua vida vai determinar o que vai acontecer com ela. Se Deus está no centro da tua vida, no meio, no interior, no centro, no alvo, a tua vida é diferente. Agora, se Deus está no lado, está fora do arraial, se a habitação dele, se o santuário, se o tabernáculo está longe dali, não. Deus precisa estar onde, irmão? Diga no meio, diga no centro. Agora, para você dar glória a Deus, presta atenção aqui. Se Deus está no meio, olha só, por que, verso 5, porque ela jamais será abalada? Jamais, advérbio de negação. A versão que o pastor Wesley leu dizia não será abalada, só que eu gosto mais de jamais, porque o não ainda dá uma ideia que pode ser abalada, só que o jamais, aleluia, olha só, Deus está no meio dela. E por que ela não será abalada, pastor? Como é que vai ser abalada algo que tem um Elohim, que é o único verdadeiro? Como é que algo será abalado, que se quem está no centro é o Elion, o Altíssimo, o maior do que todos? Deus está no meio dela e ela não será abalada. Por que tu não cai? Por que tu não fraquejou? Por que não será abalado? Porque 2023 foi vencida. Aleluia. Porque Deus está no meio dela. Por que fulano caiu? Deus está no lado. Por que fulano desistiu? Deus está atrás. Por que fulano parou? Deus está fora. Quando Deus está no meio, não vou melhorar. Quando Deus está no centro, quando Deus é o alvo, quando Deus toma um lugar que é dele, presta atenção, mais uma vez, olha aqui, ele olha para cá, repita comigo, um arraial imenso, soldados, escute, soldados com lanças e com flechas, ele olha para o outro, bora fugir pelo mar, como? Está tão bravo que está espumando as ondas, ele olha para o outro, os montes, irmão, está tremendo. Mas mesmo ele vendo essa cena catastrófica, ele para, respira e diz assim, ó, não posso ser abalada. Aleluia. O crente que tem, levante a sua mão, Deus no centro da vida dele, pode onda espumar de um lado, pode monte tremer do outro, pode exército estar cercando, não será abalada. Não tem como ser abalada. Por quê, pastor? Porque você é o cara? Porque você é rei? Porque Jerusalém tem muro? Não, porque o Senhor, que Senhor? O Elohim, o único verdadeiro. Que Senhor? O El Elyon, o Altíssimo, o mais elevado que todos. Aleluia. Está onde? No centro. Olha para mim aqui. Cativeiro babilônico acabou. O profeta Jeremias disse que ia acabar. Quando Deus fala, ele cumpre. Ageu e Zorobabel trouxeram o povo para fazer o templo. Deus falou para ele, Ageu, primeira coisa que eu quero, pergunte o quê? Que eles façam um templo. Sabe o que eles fizeram? Ageu 1 e 2. Contexto. Foram fazer as casas dele. Deus falou, coentro, para. Cheiro verde, para de dar. Favaca não dá mais. Alho poró, cessa. Chuva, para. Agricultura, morre. O que adianta? Tu está até bem, mas Deus não está no centro da tua vida. Você pode dizer algo comigo? Diga amém. Diga assim, Senhor Jesus. Eu estou forçando tu fazer essa promessa. Diga, Senhor Jesus, em 2024, publicamente,
eu te prometo, aconteça o que acontecer, pode tremer monte, pode espumar água, pode se levantar exército, mas tu não sairá do centro da minha vida. Aleluia. Calma, olhe para mim. Ele vai usar no verso 6, por favor. Bramam nações e reinos se abalam. Bramam o quê? Goi no hebraico. Nação estrangeira, gentios, povo, reinos. Manlanká significa domínio, governo. Presta atenção. Salomão não guardou conceitos e mandamentos de Deus. Por não guardar conceitos e mandamentos de Deus, o reino foi tirado do filho dele. O reino foi tirado da mão do filho de Salomão. Pergunte por quê? Porque ele não guardou. Só que ninguém é capaz de tomar o reino da mão do filho de Deus. Aleluia. Como assim, irmão? Ninguém é capaz. Reinam, bramam nações, reinos se abalam. Sabe o que é isso aqui, o verso de número 6? Pergunte o quê? Esse é o reflexo de alguém que não conhece Deus. Quem não conhece Elohim, o verdadeiro, quem não conhece El Elyon, o mais alto do que todos, ele vive ansioso. A fé dele é como um grão de mostarda. Não, na verdade não é nem um grão de mostarda, que essa dá para fazer até um estrago. A fé dele, como o Tiago diz que, na carta, que é levada como onda que o vento leva. É aquele crente que ele chega com o pastor e fala assim: pastor, ore por mim que eu estou passando isso, tá, meu filho, fecha teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, tá abençoa teu filho. Quando termina, mas será que vai acontecer, pastor? Olhe para mim. As nações estão bramando, os reinos estão se abalando. Só que o salmista está como? Aleluia. Aleluia. Olha para mim. Pastor, tal, eu olho para o meu vizinho, ele está desesperado, ele ganha até mais do que eu, ele ganha bem, pastor, o carro dele é do ano, mas tu olha para ele, parece que ele está desesperado, está à flor da pele, e tu está como? Qual é o segredo, pastor? É psicanálise? Como é o nome do cara lá que eu falei até errado o nome dele da última vez? O economista. Isso é o que? Vittar, meu filho, me ajuda aí. Pablo Vittar, é isso? De novo. Pablo Marçal. Olha para mim aqui. Corta isso aí, presta atenção. O Ítalo está escutando na cara dele, olha para mim. Qual é o segredo, pastor? É o Pablo Marçal. É as lives. Irmão, presta atenção. Sabe qual é? Olha para mim aqui. Sabe qual é o assunto mais comentado no mundo agora? Pergunte qual? O navio do Neymar. O cruzeiro do Ney. Aí tu olha lá, MC Rian, MC Daniel, MC fulano, MC tal, MC isso, MC aquilo. Eles têm correntes no pescoço que custam 1 milhão, 2 milhões de reais, de diamante e ouro. E aquilo ali nada mais é do que uma farsa. A mídia pinta uma ideia. O salmista está dizendo: olha, as nações estão bramando, os reinos estão se abalando. Aí ele diz no verso 7, se tu não der glória, eu vou embora agora. Coloca aí. Só pode ser o frio, não é possível. Volta de novo para o 6, dá mais uma chance para eles. No 3 tu põe um 7, 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. O Deus de quem? De Jacó. Presta atenção. Ei, olhe para mim. Aleluia. Ai, Jesus amado, eu quero voar aqui já, irmão. Se ele fala Jacó, o salmo então está sendo escrito muito tempo depois. Se ele se refere ao Deus de Jacó, Jacó apareceu no Gênesis. O Gênesis foi escrito em 4.000 anos antes de Cristo. E os salmos estão permeados bem ali na frente. Ele está dizendo: o Deus que sustentou Jacó. Não, o Deus que sustentou Noé, Abraão, Isaac, Jacó,
os juízes, Samuel, os profetas, os reis crentes, até os ímpios. Olha, segura e olhe para mim. Diga Elohim. Se você prestou atenção no Salmo, ele vai soltando pedacinho por pedacinho de quem é Deus. Ele começa dizendo: o Deus verdadeiro, Elohim. Em seguida ele fala: o El Elyon, o Altíssimo. E agora ele vai dar mais uma característica. Diga comigo assim: o Senhor dos exércitos. Presta atenção. Se Senaqueribe está rodeou Jerusalém com seu exército e era grande, 185 mil homens morreram com um anjo no arraial dos assírios. Isaías capítulo 37, sim ou não? Então era muito grande esse exército. Só que o exército do Senhor, Deus de Jacó, não é de homens. Meu Deus. É de Malaque. Não é Malaco, irmão, tá? É de Malaque. Ângelos. O exército do Deus de Jacó, além dele ser o único verdadeiro, além dele ser o mais alto de todos, ele tem um exército de seres. Aleluia. Aleluia. Nações estão bramando, reinos estão se degladiando, se desesperando, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Você tem coragem de falar o que eu vou falar? Vai depender da tua maturidade cristã, do teu nível de Bíblia e do teu nível de oração. Mas se tem, fala comigo. Diga assim: 2024. Não, fala para fora, diga 2024. Vem para cima. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Diga 2024, pode vir. Que eu tenho um Senhor chamado Elohim. O El Elyon está seguro nas minhas mãos. Aleluia, olha para mim. Você pensa que não? No mesmo arraial tem crente, olha para cá, tem crentes da mesma geração que estão vendo os assírios cercarem Jerusalém. Então, meu Deus, vamos morrer. E o salmista está lá dizendo: não, eu não soprano. Não vou fazer soprano que a voz não está boa. Aleluia, olhe para mim. O salmista está dizendo assim, ó: portanto, ainda que a terra se transtorne, verso 2, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deixa eu continuar, ainda tenho algo para ti aqui. Olha aí, presta atenção. A palavra exército aqui é a palavra hebraica Saba, S-B-B-A. E essa palavra sábada foi traduzida na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, foi traduzir essa palavra como o Senhor dos poderes. Meu Deus. Na Septuaginta está escrito assim, ó: o Senhor dos poderes está conosco. Aleluia. Presta atenção nisso aqui. Só que essa palavra exército significa um grande número de pessoas. Senaqueribe, diga assim: Senaqueribe tem pessoas. Deus tem anjos. Irmão, Deus é tão grande que ele nem vai lá. Tu não pega, cara, não é possível. Presta atenção. Senhor, tem uma situação lá na terra, o que é? Tem um demoninhado lá, filha da mãe petista lá, Senaqueribe, tá virando Satanás lá no arraial. O Senhor dá uma olhada, presta atenção. Olha para cá, deixa eu ilustrar. O Pai do céu dá uma olhada assim: querubins, serafins, 4 animais, 24 anciãos, e eles não param. Glória, glória, glória. Aí ele fala: pera aí, vou chamar um brabo aqui. Miguel! Pega uma caravana aí.
Bíblia fala, não, vamos ser bíblico. Foi só um. Não estou dizendo que é Miguel, tá, irmão? Estou ilustrando. Desce lá! Aleluia. Ele é tão grande que ele nem vai. Senaqueribe tem exército de carne. Senaqueribe tem lança. Senaqueribe tem flecha de fogo. Vamos lá. Vai juntando. Diga assim comigo. Elohim, Elion e um exército incontável de anjos. Por isso que no verso 2 coloca. Ele está despreocupado. 46:2. Eu temerei. Não temerei. Irmão, quem conhece Elohim, quem conhece o Elion, quem conhece o Deus dos exércitos, quando bate na frente dele, ele pode até se assustar, mas ele não teme, ele confia, ele vai em frente, ele não para. Escute só, verso 8, irmã Sandra. Vinde e contemplai. Dr. Jimmy Swaggart diz que esse verso se refere à grande tribulação. Vinde e contemplai as obras do... Que assolações ele fez aonde? A Bíblia da Reforma diz que é uma convocação. Escute, uma convocação ao descanso na esperança da intervenção divina. A palavra contemplai, bazar no hebraico, significa fite os olhos. Olha para cá que isso aqui é bom. Fite os olhos, perceba, olhe, fica atento. A palavra desolação no hebraico aqui é samar, que significa ruína, assolação, coisa espantosa, devastação, perplexidade. E a palavra tem feito mudar, pôr, levar, determinar. É como se o salmista estivesse dizendo assim, ó: só olha e espera. Segura. Fita os olhos. Tu vai ficar perplexo. Aleluia. Tu vai ficar perplexo. Por quê? Vinde, contemplai as obras do Senhor. Quando ele fala contemplar, ele está dizendo assim: fica atento, não perde, olha, percebe que quem vai entrar em ação é um Deus soberano que tem todo o controle na mão. Aí ele prossegue dizendo: ele vai fazer ruína, assolação. Ah, meu irmão, Senaqueribe pode levantar. Irmão, o Deus que nós servimos falou assim: haja luz. O Deus que nós servimos falou: Moisés, fala para esse mar abrir. O Deus que nós servimos falou assim: anjo, desce lá e mata ele. O anjo que nós servimos mandou manar 40 anos. O Deus que nós servimos pegou mulheres estéreis e fez elas gerarem filhos. O Deus que nós servimos fez os homens ficarem perplexos. E segundo a Bíblia, ele não muda. Aleluia. Você não entendeu? Segundo o texto bíblico, esse Deus é imutável. Ele é incapaz de mudar. Aí o salmista diz assim, ó, quando ele usa essa expressão, efetuou, na minha versão está dizendo: vocês verão obras que ele tem feito. Essa palavra no hebraico é sum. Significa, repita comigo, diga: mudar, pôr, levar, determinar. Sabe o que significa esse verbo no hebraico sum? Significa soberania divina. Escuta, competência para estabelecer as coisas e capacidade para controlar tudo. Deixa eu te explicar, ratificando, lá vai. O salmista está dizendo assim, ó: só acalma, confia e contempla. Vou falar de novo: só acalma, confia e contempla. O que? Quando acontecer, levante a mão e receba essa palavra. Quando acontecer, você vai ficar perplexo, espantado, porque a qualquer momento, essa palavra tem feito, qualquer momento Deus pode mudar, qualquer momento Deus pode levar, qualquer momento Deus pode colocar, qualquer momento Deus pode tirar, qualquer momento Deus pode fazer. Tem feito, é um Deus soberano que pode pôr, pode levar, pode tirar, pode fazer, pode arrancar, pode matar, pode fazer viver. Basta só uma palavra dele. Verso 9. Ele põe um termo à guerra até os confins do... Presta atenção. Jesus é o príncipe da paz. Só Ele poderá colocar paz, poderá fazer ter paz no mundo, e Ele fará isso sozinho. Agora olha, repita comigo essa expressão aqui: Ele quebra o arco. Já estão dormindo? Ele quebra o arco
e despedaça a lança. Olha para mim. O assírio está aqui, ó. Rafael, quando ele puxava a flecha, o arco quebrava na mão dele. Pá! Não pegou. Meu Jesus. Quando ele jogava a lança, antes da lança sair no meio, ela partia no meio. Pá! Chão. Ai, Jesus amado. E os assírios todos preparados com arco de fogo. Vamos pegar eles agora. E quando ele vira, ele puxa. Pá! 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 Deus está quebrando arcos nessa noite aqui. Deus está despedaçando lanças aqui nessa noite. Satanás tem dardos inflamados, tem lanças preparadas, dizendo: esse ano eu pego ele, e que ele saiba que o meu Deus, o Elohim, o Elion, ele quebra o arco nessa noite e despedaça a lança. Segura. Aleluia. A palavra queima, quebrar, sabar. Olha aqui, estou terminando. Arrebentar, quebrar, despedaçar, esmagar, destruir, ferir, extinguir. A palavra queimar significa provocar um fogo, é um fogo intencional. E o autor aos Hebreus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Repita comigo e diga assim: ele vai cessar. Aí ele termina dizendo, verso 10. Aleluia. É lindo quando o texto fala, meu irmão. O camarada vem desde o verso 1. No verso 1 ele é o Deus verdadeiro. No verso 2 eu já não posso temer. No verso 3 está pegando fogo e tudo. Mas no verso 4 ele é o Altíssimo que pode todas as coisas. No verso 5 nações estão desesperadas. Mas no verso 7 eu conheço que ele tem um exército angelical. Olha para mim aqui. Olha a importância de você conhecer a Bíblia. Em cada qualidade de Deus, a tua fé aumenta. Toda vez que tu conhece uma qualidade de Deus, a tua fé fica mais fortificada. E agora então que ele está olhando para a cena, que o cara está soltando a flecha, jogando a lança, e a lança nem chega lá porque Deus quebra. Meu Deus. Jonathan, tá só eu e tu hoje, meu filho. Lá vai, essa vai. Pá. Pá. Imagine o susto do assírio. Olha para cá. Da glória, meu irmão. Aleluia. Oh, glória. Escuta. Essa palavra aquietai-vos é o verbo rafar. Não é Rafa, é rafar. R-A-P-H-A-H no hebraico. Olha para mim, já terminei. Significa relaxar, cessar, parar, ficar parado, desistir. É como se ele estivesse falando para o exército que está dentro de Jerusalém: abaixa as armas. Fique parado. Fique perplexo. Cada vez que olha para mim, gente, olha, isso, não sei como vocês dão glória, porque vocês estão prestando atenção. Olha para mim. Toda vez que um arco, pastor Gedalias, quebrava na mão de um soldado, e diga assim, perplexidade, eles ficavam de boca aberta.
Aleluia. Nabaxandarabacandaraia. E calabaxandaramaceia sebeacandaramachai. É como se o salmista estivesse dizendo: fica parado, olha de camarote, fita o olho, fica perplexo, aquietai-vos e sabei. Presta atenção. Serei exaltado entre todas as. Não é Baal que vai ser exaltado, não é Baal que será exaltado, não é Maria que será exaltado, não é Buda que será exaltado. Serei exaltado. Ele é Deus Elohim, Ele é Deus Elion, Ele é o Senhor dos exércitos. Presta atenção, de verdade eu termino. Verso 6, coloca rápido, irmã Sandra. Tem um contraste do verso 6 para o verso 10. No verso 6, está todo mundo desesperado. Pergunte por quê? Porque não conhece Elohim, porque não conhece Elion, porque não conhece o Deus dos exércitos. E no verso 10, está todo mundo calmo, olhando. Vou falar de novo. Rafá significa ficar parado, relaxar. Olha para o teu irmão, olha e fala assim: relaxa, meu filho. Ai, meu Deus, macha, que vontade de chorar. Olha para ele de novo e fala assim: ó, fica quieto, relax. Meu Jesus. Não, bora falar como paraense lá do interior. Olha para ele e fala assim: te aquieta, menino. O Senhor dos exércitos está conosco. Vou falar de novo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Prepara aí, meu filho. Aleluia. Versículo de número 11. Diga assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não vai esquecer essa mensagem durante os 12 meses desse ano. Levante a sua mão. Você não vai esquecer, porque o Espírito Santo vai trazer à tua memória todas as vezes que você passar pelo vale. Presta atenção. Diga assim: Jacó. Diga Israel. Mais uma vez para concluir, diga Jacó. Diga Israel. Escute, Jacó é o que nós somos. Levante a mão direita. Só que Israel é o que Deus pode fazer com nós. Nós somos Jacó pela natureza, mas existe um Deus que nos fará Israel, porque Israel foi aquele que lutou com Deus e venceu. Teu reino é sempre firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.